para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Uma vez eu estava na saída da igreja, no culto, apertando a mão das pessoas que estavam saindo, e uma irmã falou assim: pastor, estou tão decepcionada. Por quê, minha irmã? Porque eu descobri que essa sua saudação está na Bíblia. Eu achava que era do Senhor isso, né? Eu achava que o Senhor tinha inventado tão criativamente, né? Mas está na Bíblia, pastor. Eu disse: é melhor, né? Que está na Bíblia, Efésios 3:20, do que sair da cabeça do homem, né? É isso que Paulo está tratando nesses capítulos aqui. Que quando sai do homem, não serve. Quando nasce da cabeça, da criatividade humana, Deus rejeita. Por quê? Porque a glória é dele. Quando nasce de nós, a glória é nossa. Eu fiz, eu aceitei a Jesus, né? Que a teologia é a teologia de qualquer religião que não a religião, que não o protestantismo. Sobretudo o protestantismo reformado. Se você for perceber, todas as religiões, a começar pelo mais próximo, o catolicismo, que não é tão próximo assim, é muito distante de nós. Não se engane com aquele padre que prega nas madrugadas, aquele jovem. A única semelhança minha para ele é o nosso penteado, né? Que ele também é careca. Não se engane com o padre Marcelo Rossi, com os padres cantores, com os padres da canção nova que pregam feito pastores, porque a teologia católica é muito diferente da nossa. É uma teologia semi-pelagiana. Algumas religiões são absolutamente pelagianas. O que é isso? Pelágio, um líder da igreja herético, dizia que o homem, muitas coisas ele disse, o homem não herda o pecado original. Isto é, o que ele peca, que ele aprendeu a pecar, porque ele nasce puro, ele nasce sem o pecado original. Isso ele disse no século V. No século XVIII, apareceu um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau. Muitos já conhecem, pelo menos pelo nome. Jean-Jacques Rousseau postulou a mesma coisa. Talvez ele não soubesse que ele era pelagiano. Ele dizia, na teoria dele do bom selvagem, que o homem nasce puro, que a sociedade é o que o corrompe. Portanto, o pelagianismo nada mais é do que... E se o homem não tem a herança do pecado de Adão, ele pode, se o pecado é adquirido, ele pode vencer o pecado por ele mesmo. Se não está na natureza dele o pecado, então se é algo adquirido, ele pode então vencer por conta própria, pelo esforço dele, e alcançar. Portanto, as religiões pelagianas, ou o catolicismo semi-pelagiano, nada mais é do que a religião do esforço humano. O homem faz por onde? O homem faz por onde? Exatamente o diametralmente oposto à teologia paulina, que os reformadores resgataram. Que tudo nasce de Deus e é para a glória dele. O exemplo que me marca muito que eu dei é o exemplo da saída do povo judeu no Egito. Deus poderia utilizar o network de Moisés. Poderia utilizar, mas ele desvinculou Moisés absoluta e radicalmente do Egito. Quando Moisés voltou 40 anos depois, ele veio só dependendo de Deus. Ele veio só com a graça e com o poder de Deus
sem depender dele. Para quê? Para que a glória seja de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Se você almejar, se você desejar ser grande nesta terra, e se esse desejo for para a própria glória, para o seu conforto, para a sua autoestima, talvez você se aproxime do seu projeto, ou se contente com aquilo que você alcançou. Mas se você coloca Deus como alvo e quer glorificá-lo na posição social que você almeja, tenha certeza que Deus vai te colocar em posições que colocou Esther. Esther passou por um momento difícil de entendimento. Quando Mordecai falou assim: minha filha, o assessor aí do primeiro-ministro, Artaxerxes, ele quer acabar com a raça dos judeus. Então, fala com o teu marido, fala com o rei, diz que isso é uma fake news, que nós não somos uma ameaça para o reino, que nós somos súditos leais, fiéis a ele, embora não nos ajoelhamos diante dele. O que Esther disse para Mordecai? Eu não posso, porque eu sou rainha. E olha, suei para chegar aqui. Participei do primeiro Miss Universo do mundo. E eu tive que gastar minhas reservas com os cremes da Natura, da Mary Kay, e eu não posso desperdiçar o que eu alcancei, não posso. Não posso. E Mordecai, portanto, disse assim para ela: quero que você entenda uma coisa. Você não está aí nessa posição de rainha pelos seus lindos olhos azuis, pela sua cutis, seus cabelos sedosos. Você está aí porque Deus quis. Deus colocou você aí. E tenha uma coisa em mente: será que não foi para esse momento de ameaça, de extinção da raça judaica, que Deus não colocou você aí? Será que foi para esse momento? A Esther disse assim: é isso mesmo. Convoca o povo para orar e jejuar. Depois de 3 dias, eu vou falar com o rei. Meus irmãos, quando nós colocamos Deus à frente e dizemos: eu estou lá para a glória do Senhor, aí Deus vai te colocar na universidade, vai aposentar um marxista e vai colocar um cristão ali. E você será o melhor doutor, o mais requisitado. Quando você dá entrevista, Roraima vai parar para te ouvir e você vai glorificar a Ele, a Deus, porque você está lá para a glória dEle. É isso que Paulo quer colocar nessas páginas, acerca do tema da divisão. Você não perdeu em mente, eu espero, né? Não tenha perdido em mente que o tema do que estamos discutindo é a divisão na igreja. Mas você percebe que se eu fosse ensinar, instruir uma igreja acerca da divisão dos grupos pequenos, eu caminharia por um outro caminho. Eu utilizaria outros argumentos, mas Paulo, inusitadamente para nós, numa leitura superficial, se você for perceber, ele está tratando da questão da divisão na igreja, ele está tratando com o Evangelho. E nós nunca imaginaríamos que Paulo está resolvendo uma mazela na igreja, explicando a natureza, a profundidade, a excelência do Evangelho. É ele que resolve. Por que Paulo está tratando de divisão? E nós sabemos que a divisão aqui não é uma divisão meramente superficial, periférica, de descontentamento de opiniões. Não é só uma opinião contrária, não é porque alguém não votou na minha proposta na Assembleia, não é porque eu sou líder de um ministério e o irmão não compartilha, não vem para prestigiar, não é nada dessas bobagens, dessas querelas. É profundo isso aqui.
É um questionamento, é a vanglória desses membros aqui. Eles eram orgulhosos, vaidosos. Uma cidade romana, mas com a cultura e a vaidade grega, da sua sabedoria. O grego se orgulhava da sabedoria. Ele olhava dos píncaros da Sofia para aquele bárbaro que não sabia da sua herança filosófica, dos seus grandes filósofos, da sua grande herança cultural. Portanto, Paulo está aqui humilhando esses vaidosos. Está colocando os pés deles no chão. Ontem ele disse assim, se olha no espelho. Portanto, Paulo está, através do Evangelho, nos humilhando, porque é o Evangelho que faz isso. Ele nos coloca os pés no chão, coloca um espelho diante de nós e diz assim, eu não estou aqui pelos meus méritos. E uma pessoa que entende o Evangelho nesse nível, ele não pode ser vaidoso, ele não é vaidoso. Ele é alguém que reconhece que de uma multidão Deus o escolheu. Por que Deus não escolheu Terá, o pai de Abraão? Se você perceber na leitura da passagem, Terá decidiu sair de Ur. É o pai de Abraão que decidiu sair e levou toda a família. Lá em Harã, Deus chamou Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Por que Deus não chamou Terá para ser o pai? Como Paulo diz, dos circuncisos e dos incircuncisos. Por que não chamou Naor, o irmão de Paulo? Por que não chamou Arã, irmão de Paulo, de Abraão? Só chamou Abraão. Por que, irmãos, que aquele texto profético, né, de Jesus, capítulo 24 e 25 de Mateus, ele diz, 2 estarão trabalhando no campo, um será tomado, outro ficará. 2 estarão na cama, marido e mulher, um será tomado, o outro vai ficar. Qual é o mérito daquele que vai para o céu e o demérito daquele que fica? Se a escolha é livre de Deus, soberana, portanto não há vanglória, não há orgulho, vaidade. Portanto, Paulo está dizendo que a razão que subjaz a divisão é a vaidade. Por isso que ele está tratando dessa doença na igreja de Corinto, tratando da crítica a essa sabedoria humana, vaidosa, sabedoria orgulhosa, sabedoria mundana, que eu utilizo argumentos mundanos e trago para a igreja, e trago para o cristianismo. Há tantos irmãos assim, que trazem as perspectivas humanas, inclusive até de outras religiões. Eu estava na Segunda Igreja Batista de Manaus como pastor, ela me convidou para voltar, eu era seminarista dela, depois de muitos anos ela me convidou para ser pastor, e eu estava numa programação de crianças, né? E o que é mais barato servir para todo mundo sem ficar regrando? É pipoca e cachorro-quente. Para a criançada. É a comida mais barata que existe. Não fica regrando para ninguém. Quer? Toma. Aí uma irmã, nova na igreja, ainda congregada, disse assim, marcou um gabinete comigo, disse, pastor, eu saí daquela programação das crianças escandalizada. Mas por que, minha irmã? O que nós fizemos de errado? O que a irmã viu? O pastor... E eu gosto de servir. A gente fazia jantares e chás, festival de pizza na igreja. Eu ia para a cozinha. Eu gosto de lavar, porque minha esposa me treinou assim, né, lavando prato, né? Então, o que melhor eu faço é lavar prato. Então, eu sou o melhor lavador de prato da paróquia. Ela disse, eu vi o senhor servindo pipoca para as crianças, mas eu argumentei assim, pensei que fosse uma questão dietética, né? Eu falei, não, mas a pipoca não era de micro-ondas, era saudável, né? Era milho mesmo, inclusive não era transgênico. Ela disse, não é nada disso, é porque de onde eu vim, pastor, eu tomava banho de pipoca, eu venho do terreiro de Umbanda.
E quando eu vi o senhor dando pipoca para as crianças, eu fiquei escandalizado. Olha só. As pessoas não trazem só suas filosofias, não trazem só seus preconceitos, não trazem só de fora os seus valores, trazem resquícios da sua religião, das suas crenças. Né? Então, Paulo está ensinando essa igreja a dizer assim, olha, o que Deus tem para a igreja não é desta terra, e, portanto, tudo o que você aprendeu é algo que deve ficar na terra. Eu fico admirado com vocês aqui de manhã, num sábado, num sol desse. Tem uma área que, uma vez eu fiz conferência, o pastor me levou, um parque, que até tem um lagozinho, acho que tinha um lago, é ventilado, né? Porque podia estar lá, né? Pegando um solzinho desse. Mas vocês estão aqui. E eu tenho dito, por onde eu passo, e na Constantinópolis, quando eu prego sempre, é que há conhecimentos, irmãos, que vão ficar nessa terra, e a maioria deles. Paulo diz isso, né? Toda a ciência cessará, toda a língua passará. Mas o conhecimento teológico, ele nos seguirá para outra vida. Como é que eu sei disso? Pelos cânticos do Apocalipse. Se ninguém gosta de cantar, minha esposa trabalha no louvor. Uma das atribuições da igreja trabalha no louvor. Ela canta muito bem, desde criança, na igreja. O pai dela era um homem do mundo, mas ia para a igreja para vê-la cantar e gravar. E indo para a igreja, foi ouvindo o evangelho, e hoje é um servo de Deus há muitos anos. Então, o conhecimento teológico, ele vai nos acompanhar. Como é que eu sei disso? Os cânticos do Apocalipse. Se ninguém gosta de cantar, se prepare, hein? Vai passar a eternidade cantando. Eu fico pensando, o pessoal do louvor aqui, né? Às vezes dirigindo, caras amarradas. Ela reclama disso às vezes. Estamos lá na frente, louvando a Deus, não levando, mas conduzindo a igreja na reflexão das letras, das melodias selecionadas, e o povo está apático. O povo nem canta. Se prepare, meu irmão. Se você não gosta de cantar na igreja, vai passar a eternidade. E qual é o cântico das pessoas que aparecem no Apocalipse? Já no céu, eles cantam a salvação. Eles cantam teologia. Ao Cordeiro pertence a salvação. Então nós já percebemos que a pessoa que vai para o céu, ela tem conhecimento do porquê que ela está lá. Ela está lá pelo sangue do Cordeiro, que ela era uma pecadora. Esse conhecimento teológico ela não perde. Ela não perde. E vem aquelas questões, né? Vamos lembrar dos que não estão aqui, pastor? Essa parte escatológica é complicadíssima. Complicadíssima. Mas a minha leitura é que nós vamos lembrar. A exemplo do rico e do Lázaro. Pai Abraão, vai lá, manda alguém lá, eu tenho irmãos, isto é, consciente de que há pessoas que não estão no seio de Abraão. E eu vou lembrar, minha perspectiva teológica, né? Nós vamos estar conscientes do que por que nós estamos lá, o que nos levou para lá, e pessoas que não compreenderam dessa maneira. Mas como é que vamos passar a eternidade sofrendo, então? A questão, irmãos, é lembrar sem dor. Minha mãe morreu num tempo de uma semana. Parecia com uma tosse, já tinha 70 anos de idade. Comia alguma coisa e botava para fora. Aí eu estava num consultório do gastro com ela, já esperando, pago a consulta, para que ela pudesse ser atendida. Aí eu a vi respirando muito curtamente assim. Ó. Falei, mamãe, só está respirando assim? Liguei para uma enfermeira da igreja assim, olha, Érica, eu preciso de ajuda. Ela trabalhava dos maiores hospitais públicos de Manaus. Eu falei assim, traga sua mãe para cá agora. Ela não saiu viva daquele hospital. Ela estava com câncer no pulmão, já comprometido completamente um e um outro já. Sem nunca ter fumado. Sem nunca ter fumado.
essas experiências marcam a gente. E é claro, né? Perder mãe, não sei quantos já perderam mãe. Perde mãe, meu irmão, perde um alicerce da tua vida. Você vai ter pai ainda, vai ter irmãos, mas perder mãe é algo assustador. Você se sente solto na vida. Assim. Mãe é elo. Mãe é um esteio da família. Eu tenho saudade da voz dela, da maneira como ela me tratava. E é claro, eu sofri barbaridade. Minha esposa também perdeu a mãe dela, num acidente de trânsito. Aos 51 anos de idade, ela resolveu parar de trabalhar, trabalhou muito desde cedo, se aposentou aos 50 anos de idade. Aí a família do Nordeste falou assim, venha para cá, passar um tempo conosco. Ela foi. Eu tive que ir lá com a esposa para enterrar minha sogra, numa passagem de Maceió para Campina Grande, bateu numa carreta, faleceu ali. Ela e a mãe dela. Minha esposa perdeu no mesmo acidente, mãe e vó. É uma dor assustadora. E é claro que a gente sofre. O tempo passa, o Espírito Santo consola, e nós continuamos a lembrar. Eu continuo a lembrar da minha mãe, eu não esqueci. As diferenças, irmão, é que eu lembro sem dor. Eu lembro sem dor. Da mesma maneira, aquela pessoa que te fere, sofre, você passa por fases, né? Ira, não sei o quê, e padece, e se revolta, e quer o mal, depois se arrepende, e pede perdão, e Deus te cura, e você lembra da ofensa. Porque alguém diz assim, olha, o tempo apaga tudo, você vai esquecer. Ninguém esquece. Por quê? Porque é uma memória da história. A diferença é que você lembra sem dor. A minha perspectiva é que vamos saber no céu, pelos cânticos do Apocalipse, por que estamos lá, quem nos levou para lá, pelo sangue do Cordeiro, que éramos pecadores, e quem não está lá, infelizmente. Não se pode nem falar infelizmente, porque isso é da decisão de Deus. Eu vou chegar para Jesus, infelizmente meu tio não está aqui, não posso dizer para ele. Por quê? Porque é da decisão dele. E é decisão sábia. Paulo está dizendo aqui a sabedoria de Deus. Portanto, meus irmãos, o estar aqui é algo que nós levamos. Toda a ciência que você aprende, né? Eu sou pedagogo, eu sou formado em letras, tenho 3 pós-graduações, mestrado em teologia. Mestrado em teologia não, vou tirar. O restante que eu aprendi dessa terra vai ficar. Mas o que eu aprendi na teologia, eu tenho certeza que eu vou levar. Vou levar, pelo conhecimento teológico, que não se pede, que levamos para a eternidade. Então, tudo que você aprende aqui, você está aprendendo não para esta terra, mas para a sua vida na eternidade. Paulo está, portanto, tratando dessa questão da divisão, tratando com o Evangelho. É incrível isso, como ele está tratando. No nosso encontro passado, Paulo combateu a tendência vaidosa do orgulho, da sabedoria, e disse qual é a sabedoria que ele está tratando. E ele diz assim, olha, Deus, o homem por sua sabedoria não chegou ao conhecimento de Deus. Porque Deus escolheu a coisa fraca, Deus escolheu o fraco, Deus escolheu o desprezível, Deus escolheu o que não é, para promover um processo de criação nessa pessoa e transformá-la no que ela é agora. Por isso que o ato da regeneração é um ato criativo de Deus. Os que não são, para serem. Os desprezados, para colocarem em posição de filho de Deus. E ele, portanto, ontem Paulo disse assim, vou dar 2 exemplos. Olhem para vocês. Agora, olhem para mim. E Paulo, portanto, quando ele trabalha para que os membros da igreja olhem para si, ele está batendo, como nós vimos, enfatizando o poder do Evangelho na vida da igreja. Olhem para mim da mesma maneira. Eu não estive entre vocês com ostentação de sabedoria, mas eu
preguei o Evangelho. Quais são as frases que indicam que ele pregou o Evangelho? A não ser Jesus Cristo e este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, com um propósito único, para que a glória seja dele, a fim de que vocês a fé de que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ele vai continuar com essa temática, porque ele está falando do Evangelho. E olhe, quantas coisas temos aprendido acerca do Evangelho. E quem entende o Evangelho, as doutrinas da graça, é um crente diferente. É um crente diferente. E ele vai agora falar nesse parágrafo que vamos até o versículo 16. Vamos chegar lá, mesmo que pulando algumas coisas, mas vamos vencer essa unidade de pensamento. Ele vai continuar falando do Evangelho. Agora ele vai aprofundar o Evangelho. Agora ele vai escavar até encontrar água pura, porque ele está ensinando a igreja a ser o que ela tem que ser, uma igreja fundamentada no Evangelho, para deixar de ser essa igreja pautada na sabedoria humana, que é terrena, como diz Tiago, né? Que não presta, que é demoníaca, e que é pelagiana, e que é semi-pelagiana, é baseada no esforço. Você vê que as religiões são assim. Já viu alguma cena, algum vídeo? Procura no YouTube o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião em que as pessoas alcançam status espiritual através do próprio esforço. Por isso que tem aqueles hindus que passam 25 anos com a mão levantada para provar que ele é um santo. Eu vi um vídeo que eu comentei ontem à noite, obrigado pelo jantar na casa do Cédric. Excelente, foi uma noite muito gostosa com o Felipe, né? O Rodrigo, a esposa, foi uma noite muito agradável, falamos muito, né? Conversamos bastante. E eu falei exatamente isso. Eu assisti um vídeo de um desses hindus querendo ser enterrado vivo. O hinduísmo é uma religião que promove o esforço humano. E ele fez um buraco assim, e ele contratou uma pá mecânica. A terra estava fora, e ele ia deitar lá, e a pá mecânica ia jogar a terra em cima dele. Isto é, alcançar o nirvana, alcançar um status espiritual, e reencarnar pelo esforço que ele estava tendo em mostrar a fé religiosa dele. E o interessante é que o vídeo era soldados ali do exército, da cidade, prefeitura, tentando convencer o cidadão lá a não fazer aquilo, e tirando do buraco. E ele corria para o buraco, e a pá mecânica, e ele a autoridade tirava do buraco. Isto é, uma religião baseada no esforço, completamente no esforço. Quando nós entendemos isso, que não é pelo esforço, né? Como diz o profeta, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, assim, traz uma nova liberdade. Porque nós não precisamos, portanto, bater tambores para chamar a atenção de Deus. Não precisamos, portanto, acender fogueiras para Deus nos enxergar. Não precisamos subir ao monte, colocar uma pedra na cabeça, andar de joelhos para Deus nos enxergar, porque Ele já nos enxergou quando éramos pecadores e inimigos dEle. Já nos enxergou. Mas a religião semi-pelagiana ou pelagiana, ela faz isso. Ela anda quilômetros de joelho, com pedra na cabeça, sobe as escadarias da penha, para chamar a atenção da divindade. Isso é próprio de qualquer religião, dos gregos, dos romanos, dos persas, qualquer religião assim. Mas o protestantismo reformado entendeu, e graças a Deus por isso, que nós não chamamos a atenção de Deus. É Ele que nos chamou a atenção quando nos enxergou, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos dele. Portanto, Paulo e a minha proposta, portanto, é trabalhar com uma profundidade, a excelência do Evangelho a partir do verso 6. Perdão. Então vamos ler um pouquinho? À medida que fomos lendo, vamos explicando até tirar as nossas lições, e eu tenho certeza que lá por volta de meio-dia e 50 a gente está liberado. Amém? Misericórdia, né?
No entanto, olha só, uma adversativa, a mesma dé, mas, no entanto, transmitimos sabedoria. Ele disse anteriormente que ele não pregou sabedoria humana, mas agora ele está dizendo, transmitimos sabedoria. Que história é essa, Paulo? Não é sem razão, né, que o apóstolo Pedro vai falar na sua segunda carta, que eu me conforto nas palavras de Pedro, quando ele diz que o nosso irmão Paulo escreveu, conforme a sua característica, há coisas difíceis de entender, que os incautos deturpam. Portanto, há coisas, de fato, mais complicadinhas pelo jeito de Paulo escrever. Até porque, como eu já te disse, acho que ontem, anteontem, uma carta como essa não era numa sentada. Era escrevendo, ministrando, recebendo notícia, escrevendo. Às vezes o Paulo faz uma digressão assim, gigante para voltar para o assunto dele. A mente do Paulo era intensa. E uma carta dessa não é uma carta sistemática. Ela vem, Paulo vai transbordando os seus pensamentos, linkando. Aí ele faz uma digressão, né? Para chegar ao centro, ele vai lá. Qual é o último bairro aqui de Boa Vista? Distante. Me diga um bairro distante. Hã? Pérola. Ele quer ir para o centro, mas vai lá na Pérola, para ir para o centro. Paulo faz assim às vezes. Só uma leitura com calma percebe a mente intensa do apóstolo. Ele vai dizer assim, eu não preguei sabedoria, mas agora, no entanto, transmitimos sabedoria. Por que Paulo diz isso? Porque ele entende que o Evangelho é a sabedoria de Deus. E quando se fala de sabedoria de Deus, o Evangelho como sabedoria de Deus, portanto, o Evangelho, a crucificação, a cruz, não é algo moderno, não é algo tardio, é algo planejado, é algo antigo, na eternidade. Não é assim que a Bíblia diz que Cristo, o Cordeiro, morreu antes da fundação do mundo. O Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, isto é, o Evangelho não é uma coisa que Deus foi tomado de surpresa e disse assim, olha, Adão caiu, ô Gabriel, o que eu faço agora? Não, ele sabia que Adão iria cair, sabia. Portanto, o Evangelho é anterior à história humana, e Paulo diz, há uma sabedoria nisso, há uma sabedoria. Eu vi um vídeo de uma professora explicando as razões da maldade humana cientificamente. E na teoria dela, é impossível a pessoa agir de maneira diferente. Isto é, ela não percebe, que é uma cientista, uma bióloga, uma neurocientista, não percebe o que a ciência não pode provar, dissecar, que é a natureza imaterial pecaminosa do ser humano. Ele diz, há uma sabedoria no conhecimento de Deus, no entanto, isto é, não preguei sabedoria, mas eu preguei uma sabedoria. Eu preguei conhecimento de Deus, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Essa palavra transmitimos, é literalmente falamos. Nós falamos, e eu noto que está no plural aqui. Por que Paulo está falando nós no plural aqui? Existe um plural, que é plural de fato, mais de uma pessoa, eu mais uma pessoa. Existe uma forma de plural, um plural educado, né? Hoje em dia não se faz mais isso, mas o pregador dizia assim, nós estamos aqui, irmãos, para trazer uma mensagem sobre 1 Coríntios. Nós quem? Eu. Uma forma educada para dizer eu. Era um nós, um nome lá que eu esqueci, um nome técnico do nós. Esse nós de Paulo aqui, nós falamos, Paulo está falando dele e de quem mais? Dele e dos mestres cristãos, que as pessoas estavam colocando em oposição. Cefas em oposição a Apolo em oposição a Paulo, isto é, ele diz, nós transmitimos, nós quem? O capítulo 1, verso 12.
Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Os mestres cristãos mantêm a mesma mensagem, mantêm o mesmo entendimento. Nós transmitimos a mesma teologia, o mesmo ensino. Não há concorrência entre um e outro. Ele vai aprofundar isso a partir do capítulo 3. Eu plantei, Apolo regou, ele vai aprofundar. Por enquanto, ele só diz isso. A mensagem que nós transmitimos é a mesma. Portanto, o evangelho não pode ser uma coisa aqui e outra lá em Manaus. O evangelho é uma coisa só. Se alguém traz um conhecimento diferente do evangelho, já deixou de ser evangelho, como Paulo diz. Alguém pregando outro evangelho que não é outro, isto é, não é evangelho, é outra coisa, não é evangelho, não é outro evangelho. Paulo diz, portanto, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Olha só essa palavra aqui. A palavra que maduros no grego é teleios. Isto é, algumas versões têm perfeito. Não sei se a sua versão traz perfeito. Perfeito no sentido de alguém que alcançou um conhecimento completo. Teleios. Porque vem de telos, quer dizer fim. Objetivo. Então, uma pessoa, por exemplo, eu quero estudar publicidade. Não sei de nada de publicidade. Eu vou entrar na faculdade. Após 4 ou 5 anos, eu serei teleios, eu atingi um conhecimento. Portanto, eu não sou perfeito absolutamente. Eu sou perfeito no conhecimento. Portanto, Paulo diz assim, nós transmitimos sabedoria, entre vocês há pessoas que chegaram lá no conhecimento. São perfeitos, são maduros, são nesse sentido, de conhecer, de avaliar o que Paulo está falando, tem maturidade para entender, mas na igreja não tem gente que não tem. Portanto, ele não está advogando que na igreja tenha classes espirituais como os gnósticos entendiam. Os gnósticos entendiam que há no universo castas como os hindus, castas estabelecidas, que nem passa dessa para essa. Quem é perfeito, assim como o hinduísmo. Assim como o hinduísmo. A classe de religiosos, de perfeitos, de espirituais, que eles são chamados para isso, para serem, já nasceram assim. E aqueles que estão aqui, eles vão morrer aqui. Paulo não advoga essa teologia gnóstica. Ele diz que na igreja assim, é possível. Há pessoas a igreja tem desníveis de crescimento espiritual. Será que eu estou falando uma coisa que não é real? Paulo diz, é real, na igreja nós temos pessoas muito maduras, mas há pessoas que não são tão maduras, mas note, não é classe. Eu vejo os presbíteros explicando o texto, e eu estou aprendendo com eles. Talvez você não tenha essa condição hoje de fazer isso, mas você vai chegar lá. É o que Paulo diz, a proposta de sair de um nível para o outro, porque o evangelho promove isso, porque aqueles que não são, Deus faz para que sejam. É diferente na igreja. Você não tem esse conhecimento. Você não chegou lá, não é um teleios. Não é o maduro que está entendendo o que Paulo está falando, mas é possível você chegar lá. Então não há nenhuma crítica aqui na igreja, de Paulo à igreja, porque há crentes que não chegaram lá, que é claro, a igreja é uma dinâmica, tem sempre gente chegando. E claro, com desnível intelectual, assim, erudito bíblico, de desnível de conhecimento teológico, claro que é diferente. Mas como não é gnosticismo, você pode sair de um nível mais incipiente e chegar a ser um teleios, um maduro. Portanto, ele diz, no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Entre esses crentes que estão entendendo isso aqui, porque há crente que não entende. O crente da sabedoria humana, ele não é um maduro, Paulo está dizendo. Não é um maduro na Venezuela, não, né? Dos maduros. Isto é, quem ainda quer levar a vida cristã, pensando que pode adquirir conhecimento pela sabedoria filosófica, este não chegou ainda à maturidade espiritual. Mas aquele que está entendendo o que eu estou falando, chegou, é o teleios. Portanto, ele diz, não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. Palavra deste mundo é a mesma palavra que desta época, aionos, para mostrar que essa sabedoria humana é uma sabedoria passageira, temporária.
temporária. Portanto, ele diz, o Evangelho é permanente, conhecimento permanente, não muda. A Bíblia, o Evangelho do começo ao fim. Há pessoas que pensam assim, de maneira muito errada. Assim, pastor, não estamos mais na era da lei, estamos na era da graça. O que elas querem dizer? O que está por trás dessa frase? Não estamos mais na era da lei, estamos na era da graça. Isto é, tudo pode agora fazer. Eu posso pecar à vontade, ou quase isso, porque eu estou na era da graça. Porque se estivesse na era da lei, Deus me fulminava exatamente naquela hora, como já fez muitas vezes. Por que Deus não fulmina hoje o pecador? Porque era da graça, pastor. Como se Deus mudou. Como se o Deus fosse um Deus do antigo, Deus do novo. Isso é uma heresia do 2º século. 140, o nome dele era Marcião, que dizia que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo é o Deus que matava, o Deus do Novo é o Deus de amor. O Deus do Novo é o Pai de Jesus Cristo. O lá é Jeová, é um Deus que manda matar crianças e velhos e todo mundo. Portanto, essa frase de que nós não estamos mais na era da lei, da era da graça, é para justificar uma vida de pecado, muitas vezes. Porque parece que Deus aceita, porque está na era da graça. E não fulmina a tua vida, porque não está mais na era da lei. Portanto, Paulo diz, a sabedoria humana é passageira, mas a teologia do Evangelho, ela é Evangelho desde o Antigo Testamento. Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Da mesma maneira que somos salvos hoje pelo Evangelho. A graça no Evangelho, a graça lá no Antigo Testamento? Sim, senhor. Sim, senhora. Que graça mais há do que o sistema sacrificial levítico, em que eu que pequei e entrego o animal inocente para morrer no meu lugar? Que graça mais há nisso? A absoluta graça de Deus. Deus diz assim, a alma que pecar esta morrerá. Portanto, era para eu ser jogado e o sacerdote quer partir o meu pescoço com o cutelo. Mas quem que eu mando? Eu mando o meu cordeirinho que eu crio em casa, para morrer no meu lugar. Isso é graça de Deus. Portanto, a graça de Deus está lá, está aqui. Portanto, o Evangelho é o mesmo. E Paulo diz, não porém a sabedoria, isto é, passageira. Quantas ideias o homem muda, né? Transforma não, na verdade é humilhada pela sabedoria divina. Não porém a sabedoria deste mundo, nem a dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada, porque são passageiros, são efêmeros. As ideias mudam e passam, o homem cria e aqui fica nesta terra. Pelo contrário, Paulo diz, verso 7, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a palavra é mysterion. O mistério que apareceu anteriormente era testemunho, não sei por que traduziu como mistério, agora sim é mistério. Agora é mysterion no grego. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus determinou desde a eternidade para a nossa glória. O que é o mistério? É um conhecimento inacessível? Não. Mistério é um conhecimento que é acessível mediante revelação. Portanto, o Evangelho é um mistério, isto é um conhecimento que está oculto e que ele pode ser acessado, mas não pela sabedoria humana. O Evangelho é um mistério que está oculto e só é revelado porque Deus tira o véu, é a palavra revelar, né? Tirar o véu. Tirar o véu. Pelo contrário, transmitimos sabedoria de Deus em mistério. E ele vai até, não precisa nem explicar isso, porque ele vai explicar aqui. O que é mistério? A sabedoria que estava oculta. Esse é o mistério, isto é possível acessar o mistério, porque ele está, embora oculto, ele vai ser revelado. E que Deus, portanto, predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Esse mistério que estava oculto e que é acessado pela revelação, que é o Evangelho. O que é o Evangelho, minha gente? É Deus salvando o pecador por Jesus Cristo crucificado na cruz. Isso é o Evangelho. Isto é o Evangelho. É Deus salvando o pecador mediante o sacrifício vicário de seu Filho. Isto é o Evangelho. Isto estava oculto. Isto era um mistério. E só pode ser compreendido, como nós temos visto, e aceito mediante revelação. O homem natural não aceita, ele vai dizer isso aqui. Não entende. E não há nenhuma crítica nisso.
É um fato, o homem não compreende, por quê? Porque ele é natural, como já vê daqui a pouquinho isso. Portanto, ele diz, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus inventou agora. É isso que ele diz? Não. Predeterminou, aqui na minha versão está desde a eternidade. O grego é proton aionos, é antes da eternidade. É difícil a gente entender isso, né? Porque a eternidade é uma experiência que não tem tempo, é atemporal. Se é atemporal, como é que existe o antes? O antes é tempo, né? Mas é uma maneira humana de falar. Que o plano do Evangelho, da salvação, o pecador, não veio por Deus ter sido tomado de surpresa com a queda de Adão. Gabriel, tu nem sabe, olha, Adão pecou. Chama o Miguel aí, por favor. Eu estou aqui, o que vamos fazer? Deus não foi tomado de surpresa, porque o plano do Evangelho não é tardio, ele é antes da eternidade, proton aionos, antes da eternidade. É o que Paulo está dizendo aqui, não é uma coisa assim extemporânea, uma coisa assim que nasceu do susto, coisa planejada, irmãos. Se o Evangelho, a salvação, é antes da eternidade, e não é de quem quer, de quem corre, de Deus que Deus escolhe, Deus nos salvou antes de nós sequer nascermos, no sentido da escolha, claro, né? Porque nós estamos vendo que o Evangelho é a ferramenta, é um instrumento que Deus usa para chamar o eleito. Sabe aquela questão ainda muito pueril, né? Infantil. Mas se é eleito, já está salvo. Não está salvo. Paulo diz o quê? Eu faço tudo pelos eleitos. Isto é, eles serão alcançados por um instrumento, por um expediente que Deus determinou, chamar o escolhido pelo Evangelho. Por isso nós temos que pregar o Evangelho, porque é o que Deus escolheu, e nunca será diferente isso. Uma das igrejas mais missionárias em Manaus, reformada, calvinista, igreja presbiteriana do Brasil, a IPBAM lá, na Pedras Vivas, e não existe no Amazonas, sequer no Brasil, uma igreja única, tão missionária quanto aquela igreja. Minha esposa já foi tradutora, ela fez 7 anos de IBEU, já fez viagens missionárias traduzindo para equipes de americanos. Barcos, vários barcos, equipes, todo o tempo fazendo viagem, pregando o Evangelho. E ela presenciou, às vezes vem médicos que não são cristãos, mas eles vêm com os custos próprios dele, com as expensas dele, trabalhar. Parece que lá deduz no imposto de renda, e ele vem lá, declara que ele gastou na obra social e abate o imposto de renda lá dele. Ela viu americano vendo fumando. E o pastor, o JJ, né, que era o pastor da época, falou assim: irmão, não é possível. Oh, pastor, desculpa, apagava o cigarro. Ela viu desses médicos serem alcançados pela graça do Evangelho, pela graça de Cristo, na viagem missionária. Portanto, meus irmãos, essa sabedoria que estava oculta, ela foi revelada com um propósito, para que através do Evangelho o eleito possa ser alcançado, que sem Evangelho não acontece nada. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou antes da eternidade para a nossa glória. Essa glória aqui é a mesma glória do versículo que nós tratamos, o versículo 31, para como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor. A nossa glória é a glória de Deus. Nós compartilhamos dessa glória que pertence a Ele. E ele vai continuar dizendo: nenhum dos poderosos deste mundo, verso 8, nenhum dos poderosos desse mundo conheceu esta sabedoria que ele está falando, revelada, oculta, mistério, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que não passou pelos sentidos humanos? Os olhos, os ouvidos e o coração. Para o grego, não é o coração que como nós entendemos hoje. Coração, na perspectiva, né, ocidental, é o sentimento.
Meu coração está partido, pastor. Ela quebrou meu coração, pastor. Sentimento. O coração para o grego é centro da vontade. É o centro das decisões, porque o sentimento para o grego não é a razão. O coração é barra razão. Porque o sentimento para o grego, ela está no intestino. Aqui que era a sede das emoções, no intestino. Lembra que Paulo fala assim, entranháveis afetos de misericórdia. Entranha. Isto é, sentimento pelo outro. Não é assim que a gente tem um susto? A pessoa sente um calafrio, ela vem para cá. Ó. Pessoa que tem muita ansiedade, ela fica até com diarreia. Ela vomita, porque está aqui o sentimento. Agora, coração é a razão, é o entendimento, a sede da vontade do ser humano. Portanto, olhos, ouvidos e cabeça. O homem, portanto, todos os sentidos do homem, tirando o tato, né, que não faz sentido colocar aqui, que não é o caso, os sentidos do ser humano, todos não conseguiram imaginar o mistério. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para... O que Deus preparou? O mistério. Aquilo que é revelado, que estava oculto. Portanto, não é céu isso aqui. Não trata de céu. Porque o céu a gente não viu, né? não viu, não ouviu, ninguém sabe como vai ser, então é céu. Paulo não fala de céu aqui, ele está falando de mistério do evangelho, que era oculto. Por que lembra daquela frase que eu disse, né? Que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Durante todo o Antigo Testamento, esse conhecimento está oculto. Ele está indicado no sacrifício levítico. O cordeiro sem mácula, o macho, o jovem, vai morrer, já apontando para Jesus. Mas essa teologia não é plenamente esclarecida no Antigo Testamento. Ela precisa do Novo para ser plenamente, de fato é, através de Jesus Cristo. É como Calvino dizia, o Evangelho, no Antigo Testamento, é como um quarto mobiliado no escuro. Você entra no quarto, ele está escuro. Não consegue enxergar. Talvez penumbras. Você topa, tem uma cama ali. Você vai lá, tem uma porta do banheiro. Sendo porque tem um armário. Você sabe que tem uma cama ali, não consegue enxergar muito bem. Aí chega o Novo Testamento, acende a luz. Aí ele consegue enxergar uma cama, porta do banheiro, o armário. Mas o Evangelho já estava lá, só que oculto, esse é o entendimento do apóstolo Paulo. Quando chegou a luz do Novo Testamento, ele acendeu a luz e revelou, olha só, o Evangelho, o Messias crucificado. Por isso que ele está dizendo isso, nenhum dos poderosos deste mundo conheceu a sabedoria, porque se tivesse, etc, etc, por como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, isto é, o homem não poderia imaginar isso, por isso que o judeu, para ele, é um escândalo. O Messias crucificado, porque o judeu entendia o Messias com figura político-militar. Lembra, até foi lido, acho que na primeira noite aqui, dos discípulos de Emaús. É esta época que restaurarás o reino a Israel, isto é, vai colocar Israel como superpotência e destronar Roma. Essa era a escatologia judaica, inclusive dos discípulos. Então ninguém nunca iria, como judeu, imaginar que o Messias iria morrer na cruz. E um Deus, para o grego, morto, o grego aceitava sexo entre pai e filha dos deuses, aceitava pai matando o filho, porque o filho queria o trono, aceitava adultério das deusas com outros deuses, aceitava Deus fazendo sexo com o ser humano, aceitava tudo isso. Aceitava a novela da Globo todinha. Mas ele não aceitava um Deus morrendo. Não aceitava isso, não conseguia compreender isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus, Paulo diz no verso 10, mas Deus, porém, Deus revelou isso a nós,
por meio do Espírito. Primeira referência ao Espírito Santo aqui, que ele vai discutir. Ele vai introduzir o Espírito Santo agora. Vai introduzir o Espírito Santo. Porque essa revelação do oculto não é algo natural. Eu chego lá. Eu chego através de meditação. Eu chego ao Evangelho, esse conhecimento, através da yoga. Não chega. Chega através de revelação. Porém, Deus, o que o homem não conseguiu compreender, Deus, porém, revelou isso a nós. Por meio do Espírito, porque, já podemos seguir mais direto, porque o Espírito Santo sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E ele vai discorrer um pouquinho do que é o Espírito Santo. Pois quem conheceu as coisas do ser humano, quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito humano que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. A revelação do que estava oculto é a partir da revelação do Espírito Santo. E ele faz para a gente entender, né, uma ilustração. Quem conhece o ser humano, se não o Espírito dele, que está nele? Até hoje eu conheço a minha esposa, depois de 20 anos de casamento. Estou conhecendo a Dinilza todo dia. Por quê? Eu tenho conhecimento a partir do que ela me revela. A partir do que ela me revela, ou eu revelo a ela vai me conhecendo. É uma vida toda conhecendo o outro. Só o Espírito que está dentro da pessoa, e esse Espírito aqui, você percebe que é o Espírito em letra minúscula, o Espírito do homem, isto é, ele mesmo se conhece. E ele diz, está vendo? Acontece a mesma coisa com o Espírito Santo. Ele está nas profundezas de Deus. Ele não prescruta as coisas de Deus para tomar informação, ele já tem, mas é para provar que o Espírito Santo tem conhecimento total das coisas de Deus, assim como o Espírito do homem tem conhecimento total das coisas dele. E ele diz, nós, no verso 12, não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. Para quê que ele nos deu o Espírito? Para que a gente chegue e conheça a revelação do que estava oculto. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Ele continua dizendo, disto também falamos, não em palavras ensinadas isso é, o que eu estou falando, eu não aprendi numa escola, no seminário, eu não aprendi na EBD, aprendi por revelação. Ninguém aprende isso. Ninguém aprende isso, a não ser a mecânica teológica. Mas o conhecimento interno não se aprende na sala de aula. Eu posso pegar uma pessoa na rua, qualquer pessoa moribunda, diz assim, vem cá, eu vou te dar um salário mínimo. Você deixa de fumar, de beber e se drogar. Pode ser? Durante um mês? Pode. Vou te ensinar a Bíblia. Pode ser? Pode. Você vai dar a tua profissão de fé na frente da igreja. Pode ser? Pode. E ele vem aqui e dá a profissão de fé dele. Porque ele aprende intelectualmente as coisas. Século XX não há exegeta mais competente, mais erudito do que um alemão chamado Rudolf Bultmann. Não existe. Mas um detalhe, ele não era crente. Exegese toda científica, mas não era crente. Isto é, ele não chegava à revelação. Eu contei ontem que eu ganhei um concurso na UERJ, onde eu estudava, na Estadual do Rio de Janeiro. Meu curso de letras era português e grego, e a professora ficou admirada comigo, porque eu sabia grego, e era o grego que ela pesquisava, que era o grego koiné. Na faculdade a gente estuda grego clássico, né? E ela pesquisava grego koiné, e o grego do Novo Testamento. Então ela ficava fascinada, Jorge, você aprendeu e tal. Beleza, aí eu falei, você vai fazer um concurso, uma prova, para ser o meu monitor, que a gente vai pesquisar junto. Eu dizia, professor, eu não tenho tempo, eu sou pastor, eu ainda estou fazendo, assim, terminando o seminário, eu tenho uma igreja para pastorear. Não, aí eu neguei. No dia da prova, eu estava na sala de aula, ela pegou, meu irmão, você vai fazer a prova agora. Me levou à biblioteca, me deu um parágrafo, né, de Sócrates, eu traduzi, me deram uma conta bancária no Banesp, ganhava um salário mínimo para pesquisar com ela, no setor de grego. Eu tinha meu tempinho lá, Helenike Glota, setor de grego, né?
que é uma outra coisa, né? Essa de glota, é uma variação de glossa. Então, glossolalia é um fenômeno de línguas estranhas. Balela, porque o setor de grego, que era ciência, era glossa. Helenike glossa, isto é, setor de grego. Acabou-se. Não tem negócio de glossolalia, porque quando aparece, tem uns que dizem assim, né? Quando aparece no texto grego dialectos, é língua humana, glossa é língua estranha, balela, falácia, não tem nada disso. E eu pesquisava com ele, a gente lia o Novo Testamento, e eu lia emocionado, enarque, enrologos, kairologos en prostonteon, kairologos en theos. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Lia no original. Ela lia comigo, sentia nada. Para ela era ciência, para ela era um texto antigo. Para mim era revelação. Irmão, percebe a diferença do que é revelação e que é simplesmente conhecimento científico? Paulo diz, disso também falamos, no verso 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, eu vou terminar com esse pensamento aqui, que é muito importante, que faz o link para o capítulo 3 da noite. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque ela se discerne espiritualmente. É um fato isso aqui. Pessoa natural, esse natural aqui é psíquicos, de psique. Simplesmente o lado animal, psíquicos. Para contrastar com o pneumaticos, do verso 25, a pessoa espiritual. Então, o que Paulo está fazendo aqui? A raça humana está dividida em duas classes. O psíquicos, o animal, o ser humano natural, e o pneumaticos, o espiritual, o que recebeu revelação, o que entregou a vida a Cristo, o salvo, o regenerado. Duas classes, não há três, duas classes. E o que ele diz acerca do psíquicos, da pessoa natural, do instinto animal? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, não aceita. Por quê? Porque ele é o psíquicos. Não dá para criticar, meu irmão. Você vai evangelizar, né? Uma vez eu estava evangelizando, era jovem. As igrejas de Manaus têm a prática de evangelizar no dia 2 de novembro, lá no cemitério, no principal cemitério da cidade, o São João Batista, onde inclusive está sepultado Eurico Nelson, que é o meu personagem do meu futuro, quero publicar artigo acadêmico, fiz um paper acadêmico, quero fazer um livro dele. E eu estava ali com os jovens, já 5 horas, quando fechava, né? Fechava o cemitério, e eu, à tarde, evangelizando, cruzava com um homem, um senhor, de um idoso, de 50 anos, né? Eu tenho 57, sou super idoso, então, né? Uns 50 anos. E no final da tarde já, ele cruzou comigo e viu que eu era um cristão, entregando folheto, diz assim, preguei o evangelho tarde toda, ninguém aceitou. Vão todo mundo para o inferno, é mesmo? Merecem. Chateado com o psíquicos. Paulo diz, não dá para ficar chateado, frustrado com o psíquicos, porque ele não aceita quando você evangeliza. Ele não recebe o evangelho. Não dá para criticar, ficar de mal com ele. Por quê? Paulo diz que é impossível o psíquicos aceitar. Não depende dele. Por mais que ele se esforce, por mais que ele queira muito, é produto de revelação, ele não consegue. Paulo diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Não dá para ficar de mal com um parente que é psíquicos. Não falo mais com você, porque você não aceita o evangelho que eu prego. Não, quando você aceitar, você fala comigo. Não dá para ficar, porque não é dele. Ele não consegue. Nós temos que ter piedade, temos que ter misericórdia do psíquicos, temos que orar por ele, abre os olhos dele, como abriste do apóstolo Paulo, como abriste o meu, temos que orar por ele, intensificar em amor aquele psíquicos, porque ele não consegue, irmãos. É como se eu chegasse para um drogado lá da Cracolândia, não sei nem se existe mais, que
dispersaram e saíram para outros lugares de São Paulo. Chegar assim com qualquer drogado, assim, larga a droga, rapaz. É fácil assim? Se fosse fácil, eu tinha largado. O ébrio, o embriagado, o alcoolizado, larga essa tua cachaça. Se fosse fácil, meu irmão, ele já tinha largado. Por que não é fácil? Porque é complexa a coisa em se tratando de droga. Quanto mais de homem psiquicose natural. Portanto, Paulo diz, ele não faz mote, não faz nenhuma crítica. Ele vai fazer no capítulo 3 aos pneumaticós. Ele vai fazer uma crítica aos pneumaticós. Mas, por enquanto, ele só está estabelecendo um fato. O psiquicós não aceita, ele não entende, porque o que é proposto a ele é espiritual, ele é psiquicós, ele é um animal só. Mas, verso 15, a pessoa espiritual julga, isto é, o pneumaticós, julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Por ninguém aqui é o psiquicós. Não é assim? Você não consegue ser compreendido pelo psiquicós. Você é uma pessoa estranha para ele, um ET para ele. A tua presença no setor do teu trabalho ofende a vida dele. No teu trabalho, o budista pode mentir, o católico pode enganar, o espírita pode fazer o que mais? Se o crente fizer, dizer, tu não é crente? E o espírita lá não fez a mesma coisa? Não falou nada, porque, meu irmão, o pneumaticós ofende o psiquicós. Ele incomoda o psiquicós, o homem natural. Ele não te compreende. Ele diz, a pessoa espiritual julga, isto é, compreende as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Ninguém compreende um pneumaticós. Para eles, vocês são ETs na vida. Como é que pode estar sofrendo e estar sorrindo? Como é que pode estar no hospital e estar louvando a Deus? Como é que pode estar numa situação de penúria financeira e estar crendo que Deus vai mudar a situação? Como é que pode ter gente na família em luto e estar rindo no velório? Como é que pode ser isso? Já viu o velório de crente? A gente, no meio da madrugada, já está rindo, está contando piada. Ninguém entende o pneumaticose. Meu pai, quando faleceu, 90 anos, nossa família muito reduzida, porque já tinha morrido minha mãe, tinha morrido a minha irmã, um irmão meu mora fora, tem 2 irmãos em Manaus, pequena família. E eu falei para o Paulo, meu irmão, assim, mais velho do que eu, 2 anos, Paulo, é o seguinte, papai está aí, ó. Quer dizer, papai não, papai está no céu, está o corpo dele aí. São 8 horas, já teve o culto fúnebre. Tu vai querer passar a madrugada aqui? Eu não, eu vou para casa dormir. Ele falou, eu também. Anunciei, irmão, vou fechar a igreja, só vai abrir 8 horas da manhã para o enterro. Mas vocês não vão velar o corpo, que sacrilégio é esse? Sacrilégio? Papai está no céu, minha irmã. O que está aqui é o corpo morto dele. Eu vou para casa dormir, isso não é ofensa ao morto, isso é perspectiva teológica. Quando minha irmã foi enterrada, nunca mais voltei. Tem gente que volta lá, e crente batista, volta todo 2 de novembro para olhar e chorar o morto. Que chorar o morto? Está vivo. Ele está vivo. Minha mãe está viva. Meu pai está vivo. Minha irmã está viva. Eu estou chorando por quem? Vou visitar cemitério para quê? O único túmulo que eu visito é de Eurico Nelson, porque eu fui escrevendo sobre ele. E estou propondo para a convenção melhorar o túmulo dele, porque virou ponto turístico. O dono da editora Pronobis, o Judy Clay, amigo nosso, esteve fazendo conferência em Manaus. Jorge, quero conhecer o túmulo de Eurico Nelson, porque é um ponto turístico do grande apóstolo da Amazônia. Eu falei, convenção batista, cria vergonha na cara mesmo, ajeita lá o túmulo do homem. O único túmulo que eu visito. Por quê? Porque minha família, meus queridos estão todos no céu. São nuvem de testemunha. E a partir do legado espiritual deles, eu me sustento aqui, como Hebreus capítulo 12. E o povo se escandaliza, não entende o doido do crente. O crente é um doido. Paulo diz, o pneumaticós julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que eu possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Ele não faz crítica ao psiquicós, ao homem natural, porque ele sabe que é impossível chegar lá. A crítica que ele vai fazer à noite é no capítulo 3, ao pneumaticós. Aí sim, esse recebe crítica.
e vamos conhecer essa crítica. Eu quero terminar com algumas lições, já são 20 para as 11, né? Quero terminar com algumas poucas lições para a gente lembrar do que nós tratamos aqui. Paulo está tratando nesse capítulo 2, de 6 a 16, ele aprofundou o Evangelho mais do que ele já tem falado. E se eu pudesse dar um nome para isso aqui, eu dizia a excelência do Evangelho. A excelência, a profundidade do Evangelho. Ele começa dizendo, primeira lição, que o Evangelho é a sabedoria divina. O Evangelho não é algo criado por homem, vem da sabedoria de Deus. Deus não rejeita qualquer sabedoria, rejeita a sabedoria humana, terrena, que busca o conhecimento divino por sua própria autonomia, por sua própria iniciativa. E essa sabedoria, irmãos, Paulo diz que não deve nada à sabedoria humana, nada. Ele diz, transmitimos, isto é, quando ele diz transmitimos, ele liga o que ele está ensinando aos demais mestres da igreja, pontuados no capítulo 1. O Evangelho, portanto, é um só. Não pode ter diferença de Evangelho. Não pode haver contradições. O Evangelho não nasce da sabedoria humana. O Evangelho é a sabedoria oculta de Deus. Só é conhecido por revelação. Paulo diz isso, sabedoria de Deus em mistério que estava oculta. Evangelho planejado desde a partir ou antes da eternidade. Deus predeterminou antes das eras, é a tradução literal aqui do 27, do 7b. Diz aqui, Deus predeterminou desde a eternidade. Literalmente, Deus predeterminou antes das eras. Antes das eras, portanto, antes da eternidade. Proton aionos, antes das eras. E ele diz que não pode ser conhecido o Evangelho senão pela revelação. Como nós vimos, né? Ele diz que o Evangelho não nasceu da mente humana, não pode ter nascido. Porque é uma loucura. Um homem que se diz Deus, morrer numa cruz, pelos seres humanos, e dessa morte traz vida, da morte gera vida. Não dá para entender. Não dá para compreender. Ou você compreende algumas coisas da cristologia e da soteriologia. Tem algumas que eu não entendo. Como é que explica a dupla natureza de Cristo? Como é que explica isso? Como é que explica a Trindade? Nós não buscamos compreender, nós aceitamos. Lutero dizia em relação à Trindade, quer entender a Trindade, você perderá a sua cabeça. É impossível compreender o mistério de Deus. Mas tente negá-la e perderá a sua alma. Não dá, tem que aceitar. Então, muitas das questões do Evangelho nós não compreendemos racionalmente. O básico compreendemos, detalhes não. Mas nós não fomos chamados para compreender, fomos chamados para crer. A profundidade está, em parte, em mistério, de fato, nas mãos de Deus. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito Santo. Agora, note que o Evangelho nivela todos os homens em termos de revelação. O pneumaticós, ele não está em posição privilegiada em relação ao psiquicós. Por quê? Porque o pneumaticós recebeu revelação para isso. Nós, portanto, não podemos nos vangloriar. Nós estamos juntos com os psiquicós, porque o que nós sabemos, o que nós compreendemos, o que nós recebemos e temos crido, é porque é feito por revelação. Nesse aspecto, nós estamos iguais a qualquer ser humano. O Evangelho nivela. Por que nivela? Porque a glória é toda dele. Toda dele. O Evangelho nivela todos os homens em termos de revelação, crentes e não crentes. Paulo diz, Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Portanto, o que cabe a nós? A vaidade? Não, a gratidão. A gratidão. E ele termina dizendo que o mundo está dividido em dois grupos. O psiquicós e o pneumaticós. Não acredito que não há nenhum psiquicós aqui. Isto é, o homem natural. Porque se você está aqui, você é um psiquicós.
Mas preste atenção, se você é um psiquicós, você não fica vaidoso, porque o que você tem é por revelação. Agora, você não vai ficar vaidoso em segundo lugar, porque é uma crítica em cima da sua vida no capítulo 3. Capítulo 3, em parte, à noite, vamos falar disso. Paulo não critica o psiquicós, porque é a natureza dele, é caída, não entende. Agora, o psiquicós, tendo revelação, não age como um pneumaticós, aí é um problema. Se é um crente, não age conforme crente, aí é um problema. Aí Paulo vai criticar agora o pneumaticose. Se você for pneumaticose e quer conhecer, portanto, a crítica de Paulo aos pneumaticós, aí sim ele vai fazer a crítica, venha à noite. Venha à noite. Para saber se você é que tipo de pneumaticose você é. E agora Paulo vai dizer, há 2 tipos de pneumaticose na igreja, de espirituais na igreja, há 2 tipos. A gente vai aprender acerca disso. Tá certo? Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Há tanto que dizer, mas é melhor que Tu o faças. É melhor que Tu o digas, porque a revelação vem do Senhor. Revela a Tua igreja, Senhor, aquilo que ficou obscuro, que sejas, ó Espírito Santo, o pregador desta manhã, o professor desta manhã, e que de maneira que ninguém saia pleno do conhecimento básico do Evangelho, da profundidade, da excelência do Evangelho, para que nós, todos nós, eu inclusive, possamos compreender que não cabe vaidade, orgulho, sabedoria humana na igreja, porque é uma igreja construída pelo Evangelho, através da revelação do Evangelho. Muito obrigado por esta manhã, dá-nos um momento de almoço em família, uma tarde de descanso, e à noite nos prepara para ouvirmos a Tua palavra. É a oração que faço, em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo, conforme Romanos 8, 26. Amém.